Bom dia, pessoal. A gente está aqui na primeira manhã de Fórum E-Commerce Brasil. Eu sou a Graziele Bardelotto, sou VP de Marketing Cloud na PM Web e eu estou com o Ciro, da Azul. O Ciro é gerente de CRM e Analytics e ele vai nos contar um pouco aí sobre os nossos quase uma década de parceria e como o CRM é relevante na estrutura da Azul hoje em dia. Ciro, bem-vindo. Obrigado, Grazi. Vamos falar de CRM, então. Vamos lá. Sobre a parceria com a PM Web, sempre foi muito importante dentro da Azul essa parceria, porque a gente conseguiu implementar toda a frente de gerenciador de campanha, estratégias, junto com a PM Web. Então, nos últimos 3 anos, que foi quando eu entrei lá, na verdade, a gente conseguiu evoluir bastante na frente de conhecer o cliente e gerar estratégia personalizada. Então, nos últimos 2 anos, principalmente, né, com a entrada da pandemia, a gente precisou focar muito na relação com o cliente final, na relação B2C. Então, teve um salto muito grande da qualidade de CRM que a gente começou a operar. Então, foi, como eu falei, né, bem importante a parceria com a PM Web, porque vocês ajudaram a gente a centralizar a informação do cliente, conseguir definir estratégia de forma rápida e implementar de forma rápida também, para a gente conseguir, a cada comportamento de risco do cliente ou cada comportamento que pode gerar receita, a gente ter uma ação. Então, isso foi o que a gente vem trabalhando muito nos 3 últimos anos, né? Entender o comportamento, gerar ações bem desenhadas e conseguir mensurar o que dá certo. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu hoje, a gente já direciona 43% mais ou menos da receita B2C, né? Então o que a gente traz de receita B2C passou por CRM, teve algum impacto de CRM também nesses clientes, e cada vez a gente vai crescendo mais, então conseguir mensurar tudo também é algo que a gente está focando agora. Então a gente também vai ter muita estratégia e não conseguir mensurar. E aí vem também o trabalho aqui da nossa área com a PM Web para conseguir gerar grupo controle, mensurar ações omnichannel, né, ou cross-channel e, enfim, uma porção de ações que a gente tem para o futuro agora. É muito legal quando tu fala que 43% da receita ela passa por CRM, né? Hoje vocês utilizam a ferramenta da Oracle, né, Oracle Responses, para fazer toda a orquestração das campanhas, mas muita gente quando pensa em CRM ainda pensa muito em e-mail, né? E não necessariamente é só isso, né? E-mail ele é importante, mas ele não é o único canal. Que outros canais vocês estão usando e como que foi nessa implementação dos demais canais na estratégia de vocês? Certo. Recentemente a gente começou a ter um olhar não só para receita também, né? Também um pouco para satisfação do cliente. Então o que significa isso? Eu posso olhar para um cliente e falar, ele não tem uma transação há 12 meses. Ou, ele tem uma compra de uma passagem e eu posso vender hotel. Mas eu também consigo dizer hoje, olhando todos os dados que a gente tem de cliente, se esse cliente está satisfeito, se eu já tive um impacto de cancelar um voo dele, se ele já processou a Azul ou não. Então isso tudo é muito importante para conseguir desenhar uma estratégia que olhe o cliente 100% da relação dele com a Azul. E tanto ativar ele mais ou quanto negativar, exatamente, né? Exatamente. Então colocar uma supressão ali, aqui eu não vou falar com ele nesse momento, aqui eu posso conversar mais porque ele é um promotor da marca. Então esse dado de qualidade do cliente, né, de satisfação, também ajudou a gente a crescer um pouco os canais. Então hoje em CRM a gente tem estratégias que elas consideram os canais digitais, que é e-mail, SMS, push, um pouco de mídias pagas também, a gente também inclui em algumas das regras. Está orquestrado isso. Está orquestrado tudo com a Response também. E agora a gente tem também algumas linhas de comunicação, algumas estratégias que consideram também o contato de call center. Então isso tudo é o que a gente criou estruturando dado e aí desenhando estratégias mais sólidas, sempre com o objetivo de ou gerar receita ou melhorar a satisfação do cliente. Elas caminham juntas, essas duas coisas. E a própria orquestração, não só das campanhas promocionais, é aquilo que a gente quer vender para o cliente, com toda a parte de triggers, o comportamento do cliente e também o transacional, né? Porque muitas vezes a gente fala que na aviação, né, no travel, a gente tem aquela Golden Selling Window, que é aquela janela, né, de ouro de compra do cliente e como que eu me comunico com ele dentro de cada etapa da jornada. Então, enquanto ele está procurando a passagem, a viagem, ele ainda não comprou. Depois, a partir do momento que ele compra, até que ele vai viajar, que eu tenho uma chance ali de fazer o upsell, cross-sell. Imagino que vocês façam bastante também com a própria Azul Viagens, né?
e depois também quando ele retorna, fomentando para que ele viaje de novo. Exatamente. A gente tem essas estratégias de venda, né? Então, principalmente depois que ele retorna e olhando de novo, né, a experiência do cliente. Então, ele é um cliente promotor, ele teve um voo que não atrasou, que foi tudo certo. Fica muito mais fácil você falar, faça uma próxima viagem, a gente mostra as formas que ele tem para financiar uma viagem, então clube, acúmulo de pontos. Então isso tudo fica mais fácil de você entender o comportamento e desenhar a estratégia, né? Então hoje a gente olha assim essas oportunidades na jornada do cliente. Esse é um ponto, tu comentou do clube, do Tudo Azul mesmo, né? Eu acho que esse é um ponto muito bacana da forma como a Azul trabalha o próprio Voe Azul e o Tudo Azul, né? Vocês trabalham de forma muito integrada, então o CRM ele é um CRM único, claro que entende as especificidades de cada cliente, né, segmentação, mas ele consegue ver o cliente como um cliente único. Exatamente. Acho que esse foi o maior desafio da área de CRM, que foi justamente conseguir centralizar toda a informação. Então, assim, você tem informações que estão numa plataforma digital, como o site, o app, que elas são mais fáceis de captar. Mas você tem informações que elas são super offline, entre aspas, do call center, de interação com consumidor.gov, coisas assim, e tudo isso a gente conseguiu centralizar. Então, isso fez com que a gente formasse uma área de CRM que ela é mais corporativa. E aí você consegue olhar um único cliente, todo o comportamento dele em diversas dimensões ali, e aí aplicar esse conhecimento do cliente para cada unidade de negócio, que é o Voe Azul, Tudo Azul, Azul Viagens, Azul Cargo e por aí vai. Show. Então, eu sempre falo, né, tipo, a base de tudo é conseguir estruturar dados, é ter o conhecimento do cliente e depois as coisas ficam mais fáceis, né? Tudo passa por dados, né? E aí a questão de orquestrar, exato. Tá, a questão de organizar o fundamento básico de dados e depois de como tu vai conseguir analisar. Exatamente. Mas para analisar só se tu organizar bem antes, né? Não adianta. Exatamente. Precisa ter velocidade na operação, né? Não adianta você falar, eu tenho todos os dados. Mas aí para você conseguir usar uma informação do cliente, você demora 20 dias para conseguir achar a informação. Não é bem por aí, né? É trabalhar o dado para que ele esteja acionável para qualquer estratégia, seja para uma área de analytics, seja para a área de marketing automation, para a área de estatística. Então, esse trabalho é bastante importante. E testar, né? E testar, exatamente. E daí passa também por dado, né? Como que você testa, né? Acho que muitas empresas que eu passei, elas não usavam ainda o conceito de grupo controle, de como mensurar, né, uma campanha. Então, assim, você tem diversas formas de mensurar uma campanha. Você pode mensurar com o indicador operacional, né, abertura, clique e tal, tudo mais. Um indicador mais tático o ganho de receita direto daquele e-mail. Mas quando você fala de CRM, né, a gente está falando que tem um monte de estratégia para diversas unidades de negócio. Como que você mensura isso? Puxa, eu tenho um monte de contato com o cliente. Como é que eu vou mensurar? Aí que entra o grupo controle. Então você começa a definir qual que é o indicador que você quer mexer, para qual grupo de cliente, e começa a colocar os grupos controles para ver a frequência de... como funciona, né? A frequência de comunicação, os canais, e aí você vai entendendo se vale a pena tanta estratégia, se vale a pena só uma bem desenhada, enfim, por aí vai. E dá para criar uma estratégia bem complexa de mensuração com o grupo controle, né, Ciro? Exatamente. Nossa. É um perigo se perder nisso tudo. Começa simples e depois... Exatamente. A gente tem visto muito isso aqui, né? A gente conversando com clientes, prospects, está todo mundo nesse desafio de como, de fato, fazer a mensuração dos resultados, né? Que ela não seja só last click, porque não é só um impacto que vai convencer o cliente a comprar. Mas uma outra pergunta que estão me fazendo muito aqui é como que as empresas estão se estruturando em CRM, né? Como que está o teu time de CRM, como que tu trabalha com parceiros ou com outras empresas de tecnologia, enfim, como que está a tua estrutura? Certo. Tem uma coisa que assim, eu sempre pensei muito na hora de estruturar uma área de CRM, que é que ela seja autossuficiente praticamente, tá? Então assim, se você tem uma área de CRM que ela depende de dados, sempre vai depender de dados, aí você depende de TI, você já tem uma barreira. Pode ser que seja uma barreira pequena, grande, depende da empresa, Sim. mas é uma barreira. Aí você vai precisar da parte de marketing e criação, então ali você já tem outra barreira. Você precisa ter relacionamentos com jurídicos para aprovar alguma campanha de regra jurídica, enfim, sei lá como é que é o nome. Então tudo isso você vai criando ali algumas barreiras. Então, como que a gente estruturou? Hoje as principais frentes para CRM, elas estão dentro do
do nosso chapéu ali. Então você tem uma área de dados, que ela é bem forte ali, então dados e BI, e aí você tem a galera que só estrutura dados, dá manutenção, e uma galera que faz relatoria de campanha, de cliente e tudo mais. Uma área que ela é de análise, que ela direciona muito a estratégia, então aí você tem a frente de NPS, que é o Net Promoter Score, você tem a frente de Analytics mesmo, que são cientistas de dados, e a frente de modelagem, que a gente começou agora também, então gerando modelo estatístico. E a terceira frente que a gente tem é de ciclo de vida e campanha, que é a galera que faz segmentação de campanha, que desenha as estratégias, os triggers, e aí essa é a área que ela interage muito com todas as outras, que ela vai ter que demandar o dado, ela vai ter que demandar análise, ela vai ter que demandar a relatoria, ela vai ter que demandar a criação de peça e tudo mais. Então, a gente sempre buscou colocar tudo isso junto para ter velocidade de execução. Legal. Então, e aí entram os parceiros, né? A PMWeb ela entra muito na frente de marketing automation, criação, uma parte de dados também, e principalmente com insights de CRM, né? De boas práticas. Estratégia de life cycle. Exatamente. Show, muito bom, Ciro. Obrigada por compartilhar aí um pouquinho com a gente. Não sei se tu quer deixar mais algum recado, alguma dica de CRM, fica super à vontade. O que é a tua dica de ouro aí de CRM? A minha dica de ouro é voa em azul. Tem um dia azul. Não, brincadeira. Mas eu acho que a minha dica de ouro é entendam que CRM sempre depende de dados, você sempre depende de entender o comportamento do cliente para gerar uma ação. Senão você vira uma área operacional de fazer e-mail, fazer SMS, fazer push. Na verdade você tem que mostrar, eu conheço o cliente e eu sei como pilotar a base de cliente. Então isso tem que ser demonstrado sempre por uma área de CRM. Boa. Obrigada, Ciro. Valeu. Valeu, Grazi.